Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora de relatos reais relacionados aí ao sobrenatural. E o relato de hoje é esse aqui. O diabo anda entre nós? Mas antes de te contar esse relato aqui, eu quero te pedir, se você gosta do canal, deixa aí o like. O like, gente, é de graça e sempre vai ajudar muito aqui o canal. Se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim, que vai ajudar muito aqui também o canal. No crescimento, o YouTube te dá aí três hypes aí, pro canal. Gente, meu gatinho tá aqui, ele já tá fazendo bagunça aqui, tá me tirando foco aqui. Mas voltando aqui, se você não é inscrito, se inscreva também, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. E se tiver algum relato relacionado ao sobrenatural, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Mas agora chega de papo, chega de enrolação e bora pra este relato. O diabo anda entre nós. Participação especial aqui, ó, da minha bola de pelo. Tá que faz bagunça, mas se eu deixei lá fora, ele também não vai me dar sossego aqui pra gravar pra vocês. Então, se vocês escutarem algum barulhinho aí, já tá querendo até dormir. É pegar no colo, ele vai fechando os olhinhos. Né, chuchu? Você vai ficar quietinho pra me gravar? Vai? Então, bora aqui pra esse relato. Oi Mariana, meu nome prefiro não revelar aqui, mas trabalho como guia turístico há alguns anos. Já conduzi grupos por igrejas, museu, ruínas, casarões antigos, mas nada me preparou para o que aconteceu numa manhã recente, num dos meus roteiros regulares. Essa história aconteceu dentro de uma igreja, uma matriz, de uma cidade histórica aqui no Brasil. Não é famosa e, por respeito aos moradores, não vou citar o nome. Só posso dizer que é uma igreja antiga com arquitetura barroca, entalhes em madeira escura e uma capela lateral, que poucos visitam, apesar de ser uma das partes mais bonitas do lugar. Era uma terça-feira cedo, cheguei como sempre, umas horas antes da visita guiada começar, para verificar tudo, limpeza, iluminação, os vitrais, o estado dos bancos. Faço isso todo dia, é parte do meu trabalho. Por volta das 10 horas, chegou um grupo agendado, umas 15 pessoas. Dei as boas-vindas, expliquei sobre a fachada da igreja, contei algumas curiosidades históricas, mostrei detalhes do altar em madeira entalhada e seguimos o roteiro normalmente. Enquanto eu falava, alguns turistas se espalharam ali pela igreja, como sempre faziam. Estavam tirando fotos, olhando as estátuas de santos e os vitrais. Foi aí que eu percebi que um homem bem mais velho estava parado no fundo da igreja, próximo a umas colunas. Eles não se misturavam ali com os outros. Parecia deslocado, um pouco desconfortável. Era um sujeito de uns 50 anos, talvez um pouco mais. Tinha a pele muito pálida e andava como se o corpo estivesse pesado, arrastando os pés, como se lutasse contra alguma coisa. Aquilo eu confesso que me chamou um pouco de atenção. Eu me aproximei e perguntei bem discretamente: "Tá tudo bem com o senhor? Quer se sentar um pouco?" Ele me respondeu que estava bem, mas a voz não parecia muito daquele senhor. Era uma voz rouca, fraca, como se estivesse forçando as cordas vocais. Minutos depois, enquanto eu explicava o significado dos vitrais da parte central da igreja, ele cambaleou de novo. Antes que eu pudesse fazer algo, ele caiu de joelhos no chão e começou também a ter algumas convulsões. Foi um caos. Vários turistas começaram a gritar, uma senhora começou a rezar em voz alta, outros correram para fora da igreja pedindo socorro e eu tentei manter a calma, me ajoelhei ao lado dele, que nesse momento ele já estava estirado no chão, e eu comecei a tentar abraçá-lo para que ele não se machucasse, mas o que aconteceu depois foi ainda pior.
No meio das convulsões, ele começou a emitir uns sons estranhos, como se a garganta estivesse arranhada por dentro, sons guturais animalescos, e em seguida veio uma voz rouca, completamente diferente da que ele tinha falado antes. Uma voz que também não era dele, porém era diferente da primeira. Ele começou a dizer frases desconexas, mas que pareciam carregadas de algo ruim. Eu lembro com nitidez de uma delas. E ele falava algo parecido assim: tá cal, não vejo, não fale. É bem estranho, não sei o que significa isso, mas foi o que eu entendi. Acho que na realidade não era bem isso que ele falava, mas é o que eu entendi e o que eu posso deixar aqui. As palavras não faziam sentido algum, mas tinha algo nelas que me deixou bem arrepiado, como se aquilo não fosse dito diretamente para nós, mas para alguma coisa que também estava ali, e só ele podia ver. Na hora alguém gritou pedindo que chamasse o SAMU. Eu mesmo, tremendo por dentro, continuei ao lado dele. Senti a pressão do ar mudar, como se o ambiente tivesse ficado inteiro, mais denso, como se a própria igreja tivesse ficado menor ali. Quando ele parou de se debater e abriu os olhos, ficou olhando em volta, como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo. Os olhos estavam cheios de lágrimas. Sentamos em um banco e perguntamos se ele lembrava do que tinha acontecido. E aí ele passou a mão na testa, ele ainda estava respirando bem ofegante e nos disse: tinha uma coisa quente queimando dentro de mim, como se estivesse me empurrando de dentro, me usando. Eu via tudo, mas não conseguia impedir. Ele agia por mim e eu não conseguia fazer nada. Algumas pessoas trouxeram água, outras preferiram sair. O clima era pesado, denso, e eu mesmo estava tentando entender o que tinha presenciado ali. E aí, do nada, ele se levantou devagar, olhou fixamente para o altar, começou a andar em direção a ele, cambaleando ainda e meio trêmulo, mas estava decidido, como se estivesse sendo guiado por alguma coisa, a se aproximar do altar. Ele se ajoelhou ali diante do altar e começou a rezar alto, fervorosamente, como se sua vida dependesse daquelas palavras. Nunca vi alguém rezar daquele jeito. Parecia alguém tentando fugir do inferno. Ficamos ali por mais uns 15 minutos. O homem não parava de rezar. E mesmo depois que o SAMU chegou, ele só deixou ser levado quando terminou a oração. Nunca mais o vi. Fiquei sabendo pelos organizadores do grupo que ele era um advogado aposentado, muito cético, nunca teve históricos de epilepsia ou doenças neurológicas, e depois do que aconteceu, ele se recusou a voltar à cidade. E eu também evitei ficar sozinho naquela igreja depois desse dia. Não sei o que foi aquilo, não tem explicação, só sei o que eu vi. E aquilo que falou através dele não era humano, era algo demoníaco, que ali dentro da igreja se debateu querendo ficar com aquele homem, mas algo ali, talvez da própria igreja, o impediu. E obrigado pelo seu canal, que tem me ajudado muito a entender que talvez a gente não esteja tão sozinho quando pensa, ou pior, que tem coisa entre nós. E é melhor a gente não provocar, pois acredito que o diabo anda entre nós e foi ele mesmo que se manifestou naquele senhor. E quando ele entrou na igreja, ele não resistiu e se manifestou e teve que ir embora. Um abraço para você e para todos do canal e que Deus nos proteja. Amém. Muito obrigada a você que enviou o relato. Muito interessante. E eu também acredito. Eu não vou dizer que seria talvez o próprio diabo, mas algum demônio mais inferior que estava possuído. Vai saber o que esse homem não fez aí na vida dele. Né, se ele não tinha ali doenças epiléticas, né, ou neurológicas, né, algo aconteceu ali com ele. E eu acredito nessa teoria sua, que a partir do momento que ele entrou ali na igreja, a coisa ruim que talvez estava nele ali se manifestou. Ela estava lutando para ficar, mas talvez por ser um local sagrado, um local santo, ela tenha saído.
Mas, por outro lado, eu já vi falar também, muitas das vezes, as coisas ruins aí que a gente acredita aí de demônios, né, o diabo e tal, eles estão bem dentro dos lugares santos, né, tipo igrejas, essas coisas assim, porque é lá que eles vão buscar as pessoas. Eles não querem uma pessoa desviada que não frequenta uma igreja, que não tá ali em oração, ele quer aquelas que estão ali firmes em oração. Então, muitas das vezes, é nesses locais que eles estão. E eu acredito que possa sim, né? Talvez ele estava possuído, mas é bem interessante esse tipo de relato. E o que você falou, que acredita que o diabo anda entre nós, não só ele, mas tem várias outras coisas aí, coisas até, talvez até pior do que o próprio diabo que anda aí entre nós. E, gente, esse foi o relato, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não esquece do like. Se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele pra mim, que vai ajudar muito aqui o canal. E se você tiver algum relato relacionado sobrenatural que quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Momento fofura. Dá tchau, pessoal. Você que perturbou aqui a gravação o tempo inteiro, fazendo barulhos, tanto na anterior quanto nessa. Você não acha? Né? Esse é o dono da casa, né? O bagunceiro da casa, né? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Fui!